O tema da palavra que eu quero compartilhar nessa tarde é que solo eu sou. Qual o tema da palavra? Fala para ir para umas duas pessoas do seu lado aí, qual é o tema da palavra? Então é claro, irmãos, que como nós estamos diante de uma igreja de líderes, de pastores, de presbíteros, nós sempre recebemos uma palavra que vai trazer para nós ferramentas, que vai trazer para nós... Uau! Saiu da caixinha minha voz. Uma palavra que vai trazer uma estrutura para nós liderarmos e ministrarmos com os nossos discípulos. Mas nunca a palavra de Deus pode ser recebida por nós com o primeiro intuito de ministrá-la. Essa palavra sempre precisa passar pelo nosso coração com a intenção de recebê-la, que ela cumpra com o seu propósito em nós, de nos transformar, de nos lavar, nos purificar e apontar o caminho. Bom, nós vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 8. Essa é uma parábola, é uma história que Jesus contou. Jesus aqui estava diante de uma grande multidão, é o que a Bíblia diz. E como eu orei no início, Deus, Ele é muito intencional. Jesus teve um ministério muito intencional. Ele não fez nada ao acaso, não fez nada de bobeira. E toda a história que Jesus contou tinha um objetivo, tinha um alvo. E interessante que Jesus coloca essa parábola, ele chega a dizer que quem entende essa parábola pode entender todas as outras. E também quem não entende essa parábola, certamente não entenderá as outras. Então, estamos diante de um tremendo texto, sim ou não? Então, vamos lá, vamos ler. Me acompanha aí. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra. E nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em uma boa terra, e nascida produziu fruto. 100 por 1. 1 por 30, 1 por 60 e 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele disse, versículo 10, do 8 a gente vai para o 10. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós quem aqui, irmãos? A quem que ele se reporta aqui agora? Ele estava falando com as multidões. Certamente muitos não entenderam o que a palavra quis dizer. E pasme, irmãos, Jesus pregou, muitas pessoas não entenderam. E o quê? Foram embora para casa, de boa, tranquilo. Entenderam nada e continuaram sem entender. Porém os discípulos, eles, Senhor, explica para nós, o que o Senhor quis dizer? Claro que Jesus aproveita para dar uma bronca neles, né? A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Essa, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra,
a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, aqui Jesus conta essa parábola cercado de uma grande multidão. Essa era uma história muito objetiva, ele queria dizer algo com o que ele estava pregando, e como Jesus estava ministrando aos seus discípulos, Jesus gastou todo o tempo que ele tinha com os discípulos, os ensinando princípios, fundamentos que eles precisariam ter na sua vida, convicções que eles precisariam ter no seu ministério, para que eles também não desfalecessem, não desistissem, não parassem no meio do caminho. Então Jesus estava aqui com essa parábola, preparando os seus discípulos acerca da missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, e os corações que nós encontraremos por aí, na nossa missão, na nossa tarefa, de ensinar, de pregar, para que quando a coisa não for exatamente do jeito que a gente esperar, do que a gente espera, a gente saiba ter paciência, porque Jesus também passou por isso. Tendo em vista, irmãos, que aqui Jesus estava usando a si mesmo, em primeiro lugar, na aplicação dessa história, dessa parábola. O semeador que saiu a semear aqui, no caso, era ele. Ele estava falando de si mesmo, porque havia um questionamento no coração dos discípulos. Eles não entendiam muito bem até então o ministério de Jesus, eles passaram a entender o ministério de Jesus, o coração de Jesus, passaram a entender a missão, depois que eles são batizados com o Espírito Santo, mas até então a coisa estava um pouco confusa, porque o judeu ele estava preparado, ele estava esperando um rei, eles estavam esperando um revolucionário, alguém que ia destruir com o sistema romano, alguém que ia vir com uma força bélica, e que ia fazer uma revolução. Aliás, irmãos, eles estão esperando isso até hoje. Você ouvir um rabino, se você ouvir um judeu falando, você vai ver que essa é a esperança dele. Por isso que eles não receberam esse Messias. E aqui Jesus, todas as parábolas de Jesus e a ênfase do ministério de Jesus, o ministério e as palavras de Jesus estava centralizada num assunto. Qual é o assunto? O reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então essa parábola, mesmo se tratando de um semeador a semear, ele estava apontando para o reino de Deus. Ele não mudou de foco, ele não muda de palavra. Então é isso que ele está querendo dizer, que o reino de Deus é como uma pequena semente. Uma pequenina semente como um grão de mostarda, que é semeada na terra, semeada nos nossos corações. E lá dentro essa sementinha deve dar fruto. E eu não sei se você sabe, mas embora a semente de mostarda ela seja muito pequenininha, quando ela se desenvolve, ela cresce, ela fica grande. Então assim é o reino de Deus. O reino que eles esperavam era um reino externo, um reino de ideologias, um reino bélico, um reino forte. E o reino que Jesus vem apresentar é um reino interno. É um reino que promove transformação de dentro para fora. Então a semente sempre vai ser boa. Nós, como ministros do Evangelho, irmãos, nós podemos desconfiar de nós mesmos, da nossa capacidade de pregar, da nossa capacidade de alcançar os corações. A gente pode se achar incapaz, mas se tem uma convicção que nós devemos ter, é que a semente do Evangelho, ela é muito boa, e jamais ela vai voltar vazia. A semente cumprirá com o seu propósito. Por isso que nunca nós devemos nos frustrar com o resultado. Porque aqui a gente viu vários resultados, sim ou não? Tendo em vista que Jesus era o semeador primeiro, dando o exemplo de si mesmo para aqueles homens que estavam ouvindo ele, falando assim, eu também estou aqui pregando, eu também sou o semeador, e vocês estão vendo eu gastar a minha vida, trazendo palavras maravilhosas, curando pessoas, e por que nem todo mundo fica comigo também? Por que tem uma galera que vai embora? Por quê? Se a semente é boa, se o que eu estou pregando é palavra de vida, se eu vim trazer o reino de Deus, por conta dos solos, por conta
dos corações. Então, a semente é a palavra de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Todos os que se colocam como ministro do Evangelho também são semeadores. Se você um dia se levantou para pregar num ônibus, num trem, se você tem o hábito de ministrar numa célula, numa aliança de milagres, numa reunião, num pequeno grupo na sua escola, onde quer que você abra sua boca para pregar a palavra de Deus, nesse exato momento, você se converte num semeador. Semeando o quê? A boa semente do Evangelho. Então, todos os ministros que pregaram, que estão pregando e que pregarão, são os semeadores enviados de Deus para a grande colheita. Os solos, como a gente já falou, representam os corações. E no final ele termina no versículo 15 dizendo sobre os frutos, que mesmo a semente sendo boa, mesmo tendo algumas pessoas que vão permanecer, que serão fiéis, que se transformarão em discípulos, ainda temos pelo menos 3 tipos de bons discípulos: os que dão 30, 60 e 100 por um. Por isso, irmãos, que antes de você analisar a tua equipe, antes de você analisar a tua célula, antes de você analisar o teu ministério, a grande questão aqui, o tema dessa palavra é: que solo sou eu? E eu já quero adiantar, dar um spoiler, porque eu normalmente falo muito, então já vou adiantar. Pastor, uma pergunta, é possível mudar de solo? É possível ser esse solo à beira do caminho, um solo que não dá importância, um solo que está à toa, um solo que não valoriza a palavra de Deus, tanto que vêm as aves e roubam essa semente, e se tornar uma semente, num coração, um solo que dá muito fruto? É possível ser como esse solo que cai numa terra seca, cheia de pedras? Ou mesmo essa que cresce dentro da igreja, que vai aqui crescendo, mas que junto com ela cresce espinhos, abrolhos, são as preocupações, os cuidados dessa vida, os desejos pelas riquezas desse mundo, e depois ainda assim se tornar um solo bom? Sim, é possível. Se não fosse, irmãos, eu não estaria ministrando essa palavra, porque não tem nada mais frustrante do que ministrar algo que não há solução, que não há conserto, que não há cura. Então eu quero te animar, para que enquanto você vai ouvindo essa palavra, se você tiver coragem de reconhecer que a fase que você está não é boa, que você não anda valorizando a palavra de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida que os cultos que nós temos aqui são bons. De todo o meu coração, eu amo a nossa igreja, essa comunidade, essa família. As palavras que Deus tem derramado desse altar são fontes de vida, de cura, de transformação. Tem trazido para nós identidade, tem trazido conserto, tem mostrado para nós quem nós somos. Temos saído daquele lugar de necessidade, de miséria, de viver mendigando, para um lugar de responsabilidade, um lugar de paternidade. E tudo isso é maravilhoso, irmãos, mas como eu já disse, a questão não é a palavra. A questão, querido, eu vou ser bem sincero, a questão é que nós precisamos crescer, nós precisamos multiplicar, e a multiplicação depende de um solo bom. Por isso que permanecer é tão importante, porque quem permanece tem a oportunidade de mudar de nível, porque Deus colocou na sua vida alguém que está com um arado na mão. O teu líder carrega um arado. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado já não pode mais olhar para trás. Então nós também somos esses que estão com arado, e enquanto nós passamos o arado, que muitas vezes dói, muitas vezes machuca, tira a gente do lugar, rasga a nossa vida, é confronto, também está arrancando as pedras, também está arrancando os espinhos, também está arrancando os abrolhos, as cascas velhas de sementes passadas. Glória a Deus.
Porque eu creio, irmãos, eu creio que Deus quer nos levar a um tempo de crescimento. E essa palavra, ela colabora com tudo que tem sido ministrado. Porque se nós não cuidarmos ou não permitirmos, porque eu não conheço terra que se are, eu não conheço terra que se rasgue, ela só precisa ficar parada, ela só precisa ser mansa e humilde, e suportar a dor do arado, porque os frutos virão, irmãos. Com essa qualidade de semente que nós temos recebido, é impossível, tenho plena convicção de que é impossível nós não crescermos. Pelo menos cada um nessa medida, amém? Que tal se cada um de nós, o menor de nós, tiver 30? Amém? Que tal? Se o menor de nós tiver 30, 60, 100... E irmãos, nós sabemos que isso não para, porque se o menor tiver 30, então logo ele será 120, logo ele será milhares, porque se ele cuidar de 30 e os 30 que ele cuida também forem de 30, ele se multiplicará muito. Aleluia! É proporcional. Você pode se achar pequenininho, mas se você for fiel, um dia você vai olhar para trás e vai ver centenas de milhares atrás de você. Porque não importa o tamanho, você só precisa ser fiel e multiplicar. Seja fiel, ainda que no pouco. O solo que dá fruto é aquele que ouve a palavra e guarda no coração, pratica os princípios, até que se torne um discípulo. Precisa entender, irmãos, quando Jesus conta essa parábola, ele está usando uma linguagem muito comum, porque na Palestina, essa era o meio de sobrevivência desse povo. Eles sobreviviam financeiramente de agricultura, era assim que eles ganhavam dinheiro. Então quando ele fala de semeadura, os caras estão entendendo, eles está na linguagem deles. E aqui, irmãos, não tinha grandes máquinas, não tinha aquelas máquinas enormes que vinham arando a terra, era todo o serviço manual. E normalmente era aquela família que arava, era aquela família que semeava e era aquela família que colhia. Então Jesus usa uma linguagem muito comum para eles. Por isso que a gente precisa entender que o ministério cristão é semelhante a um agricultor. E é um trabalho manual. É um trabalho delicado, minucioso. Cada semente tem um tempo para crescer. Então nós somos esses semeadores que com cuidado e zelo trabalham nessa semeadura. E que privilégio, irmãos. Que privilégio, Jesus amado. Se os seus olhos ainda estão fechados para o ministério, eu peço ao Senhor de todo o meu coração nessa tarde, que você possa nascer para o ministério. E o Espírito Santo toque o seu coração à paternidade. Irmãos, paternidade é a coisa mais incrível que um ser humano pode viver na sua vida. Se eu tivesse nascido só para ser pai, estaria maravilhoso, perfeito para mim. Não há nada melhor. Tanto é que por mim eu teria muitos, dezenas de filhos. Minha esposa descobriu e operou. Porque senão... Porque eu não tinha limite, não. Por quê, irmãos? É maravilhoso você poder ministrar uma vida, proteger, cuidar, ensinar, formar. Mas também é o trabalho mais terrível, é a missão mais terrível da vida, sem sombra de dúvidas. Porque ao mesmo tempo que você nasce, quando nascem os seus filhos, você morre. Acabou sua vida. E não existe melhor forma de morrer do que sendo pai. Uau!
É muito bom. É muito bom. Aí você imagina um pouco da alegria de Deus com tanto de filhos que Ele tem. Então, esses semeadores, eles preparavam a terra, eles aravam a terra, mas não tinha tanta qualidade nesse arado. Por isso que muitas vezes ficavam pedras, ficavam cascas de sementes antigas ali. Então, quando ele conta essa parábola, ele está sendo muito específico com coisas que ocorriam mesmo durante uma semeadura comum, não só em relação aos corações, né? Então, aqui a primeira semente, versículo 12. Os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem ou não salvem crendo, para que não creiam. Então, por que as pessoas não compreendiam? Por que essa semente, ela não caiu no coração, ela não entrou, a palavra não entrou? Durante muito tempo, quando a gente começa a ministrar, há um desejo no coração do ministro que todos sejam ministrados. Por isso que a gente fica desesperado quando alguém sai no meio da palavra, na hora que você sabe que Deus vai pegar, a pessoa vai no banheiro, porque é a hora que a palavra vai entrar, a semente vai entrar. E a possibilidade dessa semente dar fruto e mudar essa vida, mudar o caráter dessa pessoa, trazer vida com abundância, prosperidade, propósito. Mas eu só posso garantir a pregação. Eu não posso garantir o resultado. Então, por que as pessoas não compreendiam? Muitas vezes porque estavam duros de coração. Bom, tem gente que está aqui porque o filho implorou. Tem gente que está aqui porque veio por chantagem emocional. Tem gente que está aqui porque o casamento ia acabar, a pessoa falou assim, é melhor eu ir nesse trem aí, senão eu vou perder a mulher, vou perder o marido. Então, os motivos pelos quais as pessoas chegam até a igreja são muitos. Então, a pessoa está aqui, mas está, tipo assim, não vejo, ela está lá, sei lá, no Macarrão. Faustão não tem mais, né, mano? Nem sei o que acontece. De domingo, espero o quê agora? Então, a pessoa está em outro lugar. E aí, irmãos, a semente está sendo lançada. A semente de vida está sendo lançada. E ela não pega. Por quê? Porque a pessoa nem está aqui. Nem está prestando atenção. Ela está no celular o tempo todo nas redes sociais. Está no WhatsApp, está no Facebook, está no Instagram. Tem outras coisas mais importantes para ela pensar, para ela fazer. Irmãos, nós líderes temos que vigiar muito, graças a Deus pelo nosso pastor, que ele fala, quero que senta na minha frente, quem não veio, não tem mais o que fazer, fique em paz, assiste o culto, pelo menos você receba, porque se não veio os manos, aí você também não recebe eles, não recebe ninguém. Então nós temos um pastor que cuida de nós, para garantir que a semente vai entrar. E isso é muito importante para nós também. Que nós pudermos fazer para garantir que a semente entre, né, no coração dos nossos filhos, as pessoas que a gente tem um pouco mais de controle ali, de governo, de força, com a palavra, né, persuasão. Então, pessoas duras de coração, desinteressadas, preocupadas com outras coisas, que estão aqui e ficam questionando o tempo todo, questionando o pregador, questionando a pregação. Já ouvi uma versão muito melhor. Nossa, que fraquinho esse negócio que ele está falando do semeador. Nossa, precisa ver como que o fulano prega. E a semente sendo lançada. E aí Satanás, irmãos, presta atenção. Segundo esse texto, quando um servo de Deus não está nem aí para a semente, tem alguém que está. Sabe quem? As aves que Satanás manda. E olha, irmãos, onde que essas aves estavam? Porque quem era o semeador? Jesus. Então, diante de Jesus, diante da igreja, eu gostaria de proibir que as aves entrassem aqui e roubassem a semente. E eu declaro isso.
que nenhuma ave vai roubar semente nenhuma aqui essa tarde. Serão sementes que darão fruto. Mas a gente percebe, irmãos, que aqui o semeador era Jesus, e ele está falando que ele saiu para semear, mas por quê, irmãos? Porque a culpa não é dele. Porque não dá para obrigar uma pessoa a receber a palavra de Deus. Sabe aquela coisa que o pai fala, se eu pudesse, eu abria a cabeça do cidadão e enfiava lá dentro. Então, é o desejo do pastor. Ele vem com o machado para o culto, pô, aí já tem um discípulo, põe a semente, e outro que costura. Só que não dá para fazer isso. Aí a gente faz uma performance, pula, muda o tom de voz, fala mais grave, fala mais agudo, expressa, samba aqui, faz tudo para a pessoa ficar plugada no culto, não dormir, não se distrair, não ficar no celular. Mas, ó, irmãos, eu posso cuidar da semente que vem para a minha vida. Eu só posso cuidar da semente que está sendo lançada na minha vida. E estudando isso aqui, irmãos, eu caí em profundo arrependimento pelas vezes que eu não valorizei. Porque eu estava feridinho, eu estava ofendidinho. E eu não valorizei o ministro que estava ministrando. E perdi. E tem semente, irmãos, que já era. Aquela já era. E pergunta para alguém que valoriza um jardim. O que significa para essa pessoa perder uma semente? Perder uma plantinha. Se você não está nem aí para a plantinha, para você tanto faz se elas morrerem. Mas pergunta para alguém que ama. O que ela acha quando morre? Uma samambaia, uma azaleia, uma orquídea. Pergunta para ele. Dói, irmão, chega a doer. Eu estava cuidando tão bonitinho, morreu a plantinha. Às vezes morre porque a gente joga água demais, né? Joga água de menos. Então são distrações, irmãos. Esse solo está falando disso, pessoas distraídas, desapercebidas. Está aqui, mas não faz a menor ideia do que está acontecendo aqui. O que Deus está derramando, o privilégio de estar sendo ministrado. Eu me lembro, né, muitas vezes a gente estava no culto, às vezes até no discipulado, e aí o telefone de algum líder tocava uma mensagem. Pastor, eu tenho que sair. Ele falava, como é que é? Tem que o quê? Não, porque mó BO lá, eu tenho que socorrer não sei quem. Fala, não, agora você não vai socorrer ninguém, filho. Agora você é uma terra e eu sou o semeador. E a semente vai, porque senão, de novo, irmão, os dois vão perder. E muitas vezes é para isso que Satanás, por isso que é importante colocar o celular no modo avião. Você usa ele para anotar? Legal. Mas deixa no modo avião. Outro conselho, em nome de Jesus, desativa as suas notificações. Escuta esse conselho, irmãos, ele é precioso. Desativa todas as suas notificações, porque isso é do demônio. Fica aqui assim, plim, aqui em cima. Aí você está aqui no culto, você já viu que chegou alguma coisa. Vai, então, mas é uma mensagem. O que será que aconteceu? Porque o ser humano é curioso, né? E as pessoas que desenvolveram isso aqui sabem disso. Que a gente vai ficar agoniado para saber que notifica, quem que está falando, o que aconteceu. Agora não aconteceu nada, agora não tem mais nada importante, você não é médico, não é policial, não é enfermeiro. Deus está cuidando do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua casa, do seu carro. Deus, confia em Deus. E seja ministrado. Ah, mas eu convidei, eu quero ver se a pessoa está vindo. Deixa ela, procura um lugar para sentar. Se ela não chegou mais cedo, no tempo que dava para orientar, fique em paz. Garanta que a semente que você vai receber dê fruto. Então, no culto, nosso compromisso, foco, atenção, devoção é ao nosso semeador. Aqui também fala de pessoas, irmãos, que estão aqui no culto, até ouvem a palavra, a semente, mas aí, que nem quantas pessoas fizeram encontro? Uau, foi um monte de gente embora? Só vocês? Glória a Deus. E aí o que acontece, irmãos? Tem um lugar que sementes preciosas são semeadas, é nesse lugar de encontro com Deus. Aí o que acontece? A gente tomou decisões, ele falou, não, a partir de agora não, agora eu estou firmeza, agora é Jesus na cabeça, JC, meu. Agora é nós, né?
Aí você sai ali fora, irmãos, telefonema, calor, os manos não fizeram encontro. Aí, uma gelada, velho, bora tomar uma gelada? Aí, irmãos, o que é isso? Você tem que cuidar da semente, tratar ela com valor. Quem é o fortão que vai aceitar um convite para ir lá onde os caras estão tomando uma gelada só para tomar uma água? Pique Mussum, né? Tem leite de cabra? Eu tentei. Não tinha leite de cabra, beber pinga mesmo. Então, não vacila. Amém, irmão? Você que fez encontro, seja sábio. Você quer mesmo ficar bem? Você quer voltar para lá, para onde você estava? Casamento por um fio, tudo zoado na justiça. Deus está te dando uma chance. Só tem, irmãos, uma coisa que vai fazer com que você permaneça. E é a palavra de Deus. Porque tudo vai passar. Tudo aqui nessa vida vai passar. Menos a palavra de Deus. Segundo solo. Caiu sobre a pedra. Os que estavam sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem, não está aí o texto. Como não tem raiz, apenas creem por um tempo. E no tempo da tentação se desviam. Então, irmãos, essa pessoa, esse coração é aquele que pula, dança. Não sou contra, irmãos. Isso é maravilhoso. Usufrua do momento de alegria. Coisa boa é dar risada aqui, dançar com os irmãos. Aí você vê que daqui não precisa chapar, né? Para poder trocar uma ideia legal, para poder dançar na presença de Deus. Não precisa estar doidão. Mas aí, irmãos, vive tudo isso, todo esse momento maravilhoso aqui. Faz declarações, essa é minha igreja, essa é minha casa, é aqui que eu quero ficar. Que povo legal. Tem gente que acha tudo preto super esquisito. Tem gente que fica porque é tudo preto, né? Tudo, nossa, maior iluminação, maior estiloso. Isso que a gente não vai agradar todo mundo mesmo, né? Só que essa fé, irmãos, essa emoção, para esse solo, dura pouco. Por quê? Porque é uma terra rasa. Aqui, irmãos, a gente já começa agora a se aprofundar um pouco nos níveis de compromisso que a gente tem que ter com a semente. O que é uma terra rasa? O que é um coração raso, uma pessoa rasa? Ela é parcialmente comprometida, ela é rasa. Ela vai no que ela quer, ela faz o que ela quer, ela vem quando quer. O compromisso dela é raso, é superficial. E aí qual que é o problema? Essa raiz, ela não consegue chegar onde tem água. E aí, quando vem o sol da provação, da dificuldade, do confronto, chega aquela hora que a gente, fala, então, fazer o ver. Que tal se essa aliança de milagre agora se transformar numa célula e a gente convidar toda a sua família, todos os seus amigos, evangelizar todo o bairro e ganhar todo mundo? O cara fala assim, fazer o quê? Trazer aqui em casa? Você está falando de trazer todas essas pessoas aqui em casa? Não, pô, você é doido? Acabei de trocar o sofá, meu. Não, trazer aqui em casa, sei lá quem vai vir aí, vem um doido aí roubar as coisas, depois entra aqui. Não, aí não, pô. Mó legal nós aqui, coisa boa. Agora você já quer trazer todo mundo aqui? E olha, irmãos, isso é um nível de compromisso. A gente nem está falando de morrer ainda, só está falando de trazer as pessoas para dentro de casa. Porque aí vai começando a mostrar para nós onde está o nosso valor, onde está a nossa prioridade. Por isso que é importante a gente avaliar o nosso coração. Começa a falar de renúncia. Aí vem o escândalo, a ofensa. A pessoa fica ofendida. Isso é o que mais acontece, irmãos. Aconteceu muito no ministério de Jesus. Por isso que muitas igrejas, infelizmente, desistiram desse tipo de pregação. Não, ficar confrontando as pessoas, não, elas vão tudo embora depois. Fala esses negócios, não, negócio tem que fazer, tem que vir. Deixa o povo. Pode ser feliz.
E aí a gente sai do ministério de Jesus, sai da palavra de Deus. Jesus chega a dizer, né, uma das ministrações dele, ele fala: aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. O que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos? Sofrer com ele na carne até o sangue. Aquele que não quiser renunciar à sua vida, sofrer na carne. Irmãos, renúncia é sofrer na carne. Carne não se converte, mano. Carne é um negócio terrível. Nem todo dia ela quer vir para o culto, nem todo dia ela quer ir para o discipulado, nem todo dia ela quer aconselhar, nem todo dia ela quer obedecer. Então, meu Deus do céu, se você não for disciplinado na obediência, esquece. Sua carne nunca vai concordar com isso. Então Jesus está falando isso. Aquele que não sofrer na carne. E por que o sangue? Porque até a morte. Sangue é vida. E aí a gente vai ver isso em Apocalipse sendo confirmado. Quem venceu? Pelo sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, e não amaram a sua vida durante um tempo, até a morte. Então, irmãos, o que garante que nós somos firmeza mesmo? O que garante que a gente está na pegada? Permanecer até o fim. Aí ele já não fala se você vai permanecer bem, se você vai ser o bonzão, se nunca vai dar problema, se de vez em quando não vai ter um, né? Não, irmãos, porque a Bíblia fala sobre vales e sobre montanhas. A Bíblia fala sobre pastos verdejantes e vale da sombra da morte, num lugar onde o pastor vai estar guiando. Então, irmãos, a Bíblia é clara, sabe que vai ter momentos difíceis, que ele está lidando com o ser humano vai dar problema de vez em quando. O grande conselho é só permaneça. Volta. Quando você quiser, quando você não quiser, quando você tiver afim, quando você não tiver afim, vai, continua. Aí você vai provar de coisas que você nunca provou. Não é sobre ser o melhor, sobre permanecer. Aí essas pessoas, elas pensam assim, irmãos, esse tipo de coração pensa assim: eu já estou fazendo um favor para vocês de vir aqui no culto domingo. Podia estar fazendo tanto, meu, domingo, velho. Podia estar fazendo um monte de coisa, nem sei o que, né, que eu já há tanto tempo que eu não faço um monte de coisa domingo, que eu não sei o que podia fazer. Eu falo assim, como não vai para o culto? Vai para o culto, vai fazer o quê? Isso é um pecado, né? Mas as pessoas pensam assim, fazendo o maior favor de estar aqui, cara. Estou te ajudando pra caramba. Dou lá uma fortuna de R$3 de oferta. Estou dando uma força aí para vocês, pô. E ainda você vem falar que eu tenho que fazer coisa, não tenho que fazer coisa. Então esse tipo de coração, ele pensa assim. É um comprometimento raso. Ele ainda está aqui porque ele está fazendo um favor para Jesus. De estar assistindo a pregação dele e aumentando o número de pessoas. Até a hora que ele for confrontado. Por isso que é muito importante o confronto. Porque define quem são as pessoas que estão conosco. Então tem que vir o confronto. Lógico que seja um confronto bíblico, que seja um confronto direcionado, do nada, né? Comer carne e beber sangue, não quer também, vai embora, que se lasque aí. Fere as pessoas, né? A intenção não é essa. Aí vê que tem uma hora que Deus fala para ferir a rocha, e tem uma hora que ele fala para falar com a rocha. E aí Moisés, bolado, falou: não, esse povo também, meu, é água, bebe, desgrama. E bate na rocha na hora que não era, né? E aí representou mal a Deus. Então, foi uma correção, o povo era zoado, mas do jeito errado. Então a gente percebe que também tem o confronto errado. Então, se você um dia foi confrontado errado por mim, tem misericórdia de mim, eu também estou permanecendo, você vai ver como eu vou melhorar. Eu vim aqui para ser tratado, não destratado. Essas frases vão surgindo desse coração aí. E aí quando começa no trabalho, então? Está indo na igreja? Agora é o crente, então, bonzão. Aí, irmão, essas pessoas rasas, qualquer coisinha desse tipo já é o suficiente. Uma galera que está estudando ainda, que está na escola, irmãos. Se tem um grande desafio que nós temos,
é sermos fiéis nesses lugares. Isso mostra a qualidade da semente que nós temos cuidado, que nós temos recebido. Porque na escola é pressão, irmãos. Que a maioria não está nem aí para a palavra. A maioria. Então, se a gente não for firme, aí vai dar mau testemunho e vai desistir. Vai acabar desistindo, abandonando mesmo. Porque não teve raízes profundas. E aí acaba morrendo. Então, o objetivo da semente não é fazer de nós pessoas legais, pessoas boas. O objetivo qual que é, irmãos? Qual foi a semente que deu certo? A que ficou mó bonita no final? Nossa, ela ficou linda, meu. Ficou super semblante bom, ficou... Não, irmãos. O objetivo da semente é dar fruto. Fala isso para a pessoa que está do seu lado assim. Ó, semente boa mesmo. Não é que vira um bom pregador, que tem uma boa oratória, uma pessoa legal. Semente boa mesmo é que dá fruto. É para isso que a semente é semeada. Terceira semente, que cai entre os espinhos. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Esses são semelhantes ao solo anterior, porque essa semente chega a cair no solo, chega a começar a aparecer uma plantinha ali, nascer um brotinho. Nesse caso ela cresce um pouco mais, porém junto com ela, junto com a plantinha, tinha um aqui, ó. Percebe que, por exemplo, essa planta tem uma outra crescendo aqui, não sei se é a mesma espécie, não, porque nem é, mas vai servir. Está solta? Não, está não. Bom, percebe que tem outra coisa nascendo junto aqui? Então, é assim, ó. Essa semente, ela é assim. Ela cresce, ela nasce, ela ouve, ela até vem um pouco mais no culto, tem uma aparência de crente, parece com crente. E aí, só que junto com ela, crescem os espinhos. As paixões por esse mundo, pelas riquezas desse mundo, e vai crescendo junto, irmão. Sabe o que acontece? Se a gente não arrancar isso no início, sabe quem que vai vencer? Os espinhos e abrolhos. Vão sufocar a semente, é o que a palavra disse. Ervas daninhas crescem junto e vai sufocando até que morre. Então Jesus compara esses espinhos aqui com as preocupações desse mundo. Ele usa os termos cuidado do mundo, fascinação com as riquezas, deleites da vida, que concorrem, ou seja, que correm junto. Sabe aquele crente dividido? Ele gosta da igreja, mas ele também... Não, mas tem que ganhar a vida, velho. Quem vai pagar minhas contas, pastor? Quem vai pagar meu aluguel? Você que vai pagar meu aluguel? Se eu não trabalhar não, mas não trabalha para ver. Aí os caras arrumam uns trampos de domingo, arrumam uns trampos que trabalham à noite. Aí fala, não, foi Deus que me deu esse trabalho. Irmãos, eu vou concordar com isso. O dia que a pessoa fala assim, Deus me deu um trabalho, que eu trabalho de noite e de domingo, aí eu vou falar assim, amém. O dia que essa pessoa ganhar, o patrão, todos os funcionários da empresa, que ele ganhar toda a peãozada, que ele fizer uma revolução nessa empresa, eu vou falar, pela primeira vez eu vi um cara que Deus arrumou para ele esse emprego, e agora está ele, o patrão, todos os funcionários, todo mundo vindo para o culto na igreja domingo, participando de célula, participando de discipulado, que ele converteu a empresa inteira. Fala, uau, esse cara, realmente esse trampo foi Deus que mandou. Mas não é isso que a gente vê. Só vai esfriando. Porque não dá para servir a Deus e a mamon, não dá. Você vai acabar desapontando um dos dois, sendo mais fiel a um do que a outro. Então essas coisas vão sufocando, vai ficando muito difícil tomar decisão. Vou trabalhar ou vou no encontro? Tem coisa para resolver, pastor. As pessoas falam isso para a gente. Tenho coisa para resolver, meu. Eu tive que fazer tal coisa, por isso que eu não vim, por isso que eu cheguei tal hora, porque eu tinha outras coisas para fazer que era importante também. Então, é isso, irmãos. É assim que a gente lida, são as escolhas que a gente vai fazendo. Essas pessoas se dizem cristãs, por isso que é complicado, irmãos. Essas pessoas se dizem cristãs, muitos estão no nosso meio.
Professam a fé em Jesus, mas seus corações estão nos cuidados e nas coisas desse mundo, nas ambições das riquezas. Quem que a gente viu fazendo isso no ministério de Jesus? Judas. Judas estava lá, andou com todo mundo, comeu. Quando Jesus lavou os pés, lavou de Judas também? Sim ou não? Lavou. Estava pregando, ele ia junto, estava lá. Só que o coração dele estava onde? Mano, o coração de Judas sempre esteve em ganhar dinheiro, em ter um lugar de status com esse maluco aí. Ele viu em Jesus uma oportunidade de se dar bem na vida, que é o que as pessoas veem aqui na igreja. Uma oportunidade de se dar bem na vida, velho. O quê? Oxe, vou arrumar uma mulher, vou arrumar um mano aqui na igreja, não tem um melhor lugar na igreja. E aí, irmão, são essas pessoas que não arrumam ninguém. Entra ano, sai ano, principalmente aqui, numa igreja como essa. Não arruma, velho, não arruma nada, sinto muito. Pode ir para outra igreja mesmo, procurar mulher, porque aqui você não vai conseguir. Porque elas são espertas, aqui é princesa, velho. E se ela está buscando, ela tem um pai, que está bem de olho. Tem um líder, tem uma mãe. Lobo não. Então essas pessoas estão assim, elas estão na igreja, mas elas têm um interesse. Tem o interesse de repente fazer uma pirâmide. Ó, pensa bem, se eu vender um negócio, daí minha célula compra, aí a outra célula, a rede inteira comprando, nossa, aí pronto, já resolve o problema. De quem? Da pessoa, né? Porque na pirâmide, alguém se dá bem e um monte de gente se dá mal, né? Então sempre tem os espertão. E esse tipo de pessoa que cresce em meio aos espinhos, que quer se dar bem, infelizmente, muitas vezes está no nosso meio. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, com todo amor e carinho, o que você quer aqui? O que você veio buscar nessa igreja? Ou o que você quer com Jesus? Não tem problema a gente vir aqui, irmãos, para Jesus resolver os nossos problemas, amém? Não tem problema. Você pode vir, e olha, irmãos, normalmente Ele resolve mesmo. Ele é abençoador, Ele está com seus braços estendidos, seus ouvidos inclinados, Ele é papaizinho, Ele abençoa. Só que a vida inteira ficar nisso, irmão, não entendeu nada. Porque você bebeu da água, é assim, ó, vamos lá, eu vou te explicar como que funciona. Você chega aqui com sede. Qual sede? Não importa. De cura, de falta de emprego, de casamento destruído. Chama de sede, seja qual for. Chegou aqui com sede. Aí a Bíblia diz que aquele que beber da água que Cristo dá, o que acontece? Não vai mais ter sede. Então, irmão, sabe o que você mostra quando a vida inteira você anda como necessitado? Você não bebeu da água. É isso aqui, é essa semente. Ela está aqui, mas não entendeu nada, ela não recebeu. Ela ainda vive como necessitado e não como supridor, como responsável. Irmãos, eu estou falando dessas preocupações, mas a maioria delas são legítimas, tá? Também não estou aqui dizendo que não. A gente precisa mesmo trabalhar? Sim ou não? Tudo endividado, tem que pagar, fiz tudo errado na vida, não guardei dinheiro, não me preparei, não estudei, aí o emprego que aparece, pastor, de domingo, a gente pega, Só que sabe qual que é o problema? É outra falta de entendimento que a gente tem. Pergunta para a pessoa do seu lado assim, para ela, qual é o nome do seu patrão? Se essa pessoa não respondeu, Deus, papaizinho, abapai, ela não sabe quem é o patrão dela. Não sabe de onde vem o sustento, não tem ideia. Irmãos, quem é que manda chuva? Quem manda sol? Quem dá inteligência? Talento? Dom? Ar para respirar? Irmão, então quem paga a sua conta? É Deus, meu filho. Aí você vai trocar Deus por qualquer outra coisa? Não, nós precisamos entender quem é que paga a conta. Pastor, não tem que ter uma vida equilibrada? Sim, em nome de Jesus. Faça um bom curso, se prepare.
Seja um excelente funcionário. Pastor, estou ganhando pouco. Então mostra para o seu patrão quanto você vale, que ele vai te pagar. É assim mesmo, irmãos. Tem hora que a pessoa paga pouco, até ela descobrir quanto você vale. A pergunta é: você sabe quanto você vale? O dia que você entender quanto você vale, aí beleza, aí já era. Então, isso aqui, irmãos, é a pessoa que vive desesperada com se vai dar certo, vai comer, se vai pagar. Não muda nada do ímpio, porque o ímpio vive assim. O que a Bíblia diz para nós? Não andeis preocupados. Uma ordem. Para de ficar preocupado. E aí ele fala, irmão, o assunto é esse. Eu não estou cuidando dos benditos dos passarinhos. O lírio do campo, que uma hora está lá, daqui a pouco não está mais. Então eu vou cuidar do ser, rapaz. Eu não fiz nenhum outro ser. Escuta isso, irmãos. O papai está falando para você. Eu não fiz nenhum outro ser na face da terra igual a você. Deus fez coisas maravilhosas, irmãos, grandiosas, inexplicáveis. Mas nada se compara com o ser humano. Nada. Porque é o único ser que ele fez imagem dele, imagem e semelhança, Tselem, em hebraico, foi o homem. Só. Nenhum outro ser tem a inteligência, a capacidade de criar, de perceber, que o homem tem. O problema é que a gente é extremista. Então, se Deus cuida de mim, eu não faço nada. Já que Deus vai prover, eu vou ficar em casa dormindo. Não, irmão, aí não, pô. Tem que trabalhar, tem que estudar. Pergunta para os seus irmãos que estão sendo supridos aí. Olha, os caras estão mó bem, Cleitinho, Undertake está bombando. Deu mó sorte na vida. Rapaz, eu conheço Cleitinho há muitos anos, irmão. Não tem sorte não. O bagulho é doido. Vai trabalhar não para ver, velho. Estudar. Se encontrar, mano. Eu vi o Cleitinho procurando até achar. E pinta e não sei o que, e vai lá, faz outra coisa, não faz não sei o que, até que a pessoa acha. E aí fica lá, e rala, e estuda, e estamos nos cursos por aí, nas convenções, congressos, ele pega o computadorzinho, vai lá trampar. Tem sorte não, é trampo mesmo. Só que aí Deus honra, trabalha em casa, tem o dia da família, tem um salário bom. Não. Tem que investir. Como que eu sei se eu sou esse solo, pastor? Simples. Em que lugar as coisas de Deus estão na sua vida? Simples, só essa pergunta. Se quando você tem que escolher entre uma festa e um culto, uma festa e uma visita, quando você tem que escolher entre você e Deus, a sua vontade ou a vontade de Deus, aí você sabe se esse solo é você, porque esse é o solo. Ele ainda é dividido entre Deus e as preocupações desse mundo, as riquezas. Ele olha para os ímpios e ainda inveja eles. Esse solo. Os caras, eu aqui perdendo minha vida. Ele podia estar lá, podia ter ganhado mais dinheiro, podia ter feito isso e aquilo, estou aqui na igreja. Então, se pensa assim é porque ainda é o solo sufocado pelos espinhos. Mas há esperança, né, irmãos? Há esperança porque tem a terra boa. Fala, ufa. Eu vou achar uns manos aí, velho. Lógico que vou. Versículo 15 de Lucas 8. Aqui caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Lucas 8,15. Quem é essa boa terra, irmãos? É diferente do que tem o coração duro, rochoso, cheio de espinhos. Essa terra está interessada na palavra de Deus. Ela não sabe o que fazer para mudar. Ela fica caçando um jeito, um conselho. Eu me lembro do Dedé, há muitos anos a gente anda junto, né? O Dedé, se alguém falasse alguma coisa, você falasse assim, o quê que você falou? Peraí. Repete isso aí que você falou.
O cara está interessado, uma vida inteira. Olha para ele, vê a pessoa evoluindo, crescendo em graça e conhecimento, se tornando notável no povo de Deus. Deus tem dado frutos. Por quê? São pessoas interessadas. Interessadas no que o pastor está falando, no que os irmãos estão falando, no que algum outro irmão está fazendo que está funcionando. O que você acha de mim? Você acha que eu estou fazendo aqui, esse jeito aqui, ó? Tá legal? Você... eu tive essa ideia, o que você acha? E você, o que você está aplicando, o que você está fazendo? Como que é seu dia a dia? Essa é a terra boa, ela não é perfeita, você entende, irmãos? Você já viu uma terra que vai receber semente? Nunca você vai falar que aquela terra é bonita, você vai falar qualquer coisa, menos que ela é bonita, que ela está toda rasgada, velho. Então não é sobre ser uma terra bonita, perfeita, não, irmão, está lá mesmo tudo exposto, só que está lá. Está recebendo a semente, está quietinho, né? De vez em quando a gente fala para umas pessoas, fica quietinho, véio, para. Essa terra não para, o cara joga a semente, a terra corre. O cara tem que ficar acertando, tem que ter mira para acertar a terra, que a terra não para, velho. Fica paradinho. Porque depois da semente, sabe o que vem, irmão? A água. E é um bálsamo. É bom demais quando vem a água. Então essas pessoas ouvem a palavra de Deus com sinceridade, perseveram nessa palavra, são fiéis, são leais à palavra, ao semeador, ao ambiente onde ela está desenvolvendo. Quantas vezes você viu uma macieira falando assim, ei, a macieira falou, você pode me levar daqui? Não aguento mais essas minhas irmãs macieiras. Eu não quero saber delas. Quero ir para outro lugar. Já viu alguma árvore falando isso? Não, ela está plantada, irmãos, plantada. Profundamente enxertada naquele solo. Ela está lá de boa. E aí, irmãos, essa é a coisa mais linda desse solo. Ele confia em Deus. No Deus da providência. Tem dia que está esquisito, você não está vendo nada, parece que está tudo contrário, você fala, Deus prometeu um monte de coisa, mas estou vivendo tudo esquisito, do contrário, mas está lá assim, não, confia em Deus, pô. Ele que prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, eu vou ficar aqui, vou ficar quietinho, vou obedecer, vou aceitar tudo, vou dar uma podada aqui, tá? Fica à vontade, fala, pode cuidar. E aí você vê os frutos, 30, 60 e 100. Primeiro fruto, irmãos, quando a gente fala de fruto, primeiro fruto de todos, não é vidas. Vidas é o último. Primeiro fruto que uma semente boa dá, chama-se frutos dignos de arrependimento. Esse é o primeiro fruto. Você quer ver uma terra boa, uma semente que está crescendo legal? Ela dá frutos de arrependimento, que ela está arrependida. Não fica exigindo direito, não fica cobrando nada, aceita tudo, põe aqui, tá bom. Agora fica aqui, opa, beleza. Aí tem hora que ninguém põe aqui nem lá, tá bom, estou aqui. Frutos de arrependimento. Não é só um dia, é em arrependimento, é uma vida em arrependimento. Porque a gente não se arrepende do que a gente faz. A gente se arrepende do que a gente é, do que a gente era. E isso leva a vida toda, irmãos. Que a gente vai descobrindo coisas, né? Segundo fruto, aí sim, o fruto do Espírito. As evidências, né, irmãos? A pessoa é bondosa, amável, longânima, benigna, mansa, alegre, em fé. Você vive com a pessoa, você sabe que ela tem um compromisso com Deus. Ela dá frutos do Espírito. E aí sim, por último, está cercado de pessoas, irmão. Cercado. Você vai ver essa pessoa, essa árvore está sempre cercada de gente. As pessoas querem ouvir os conselhos que ela tem para dar. Ela se importa com o que ela tem para falar. Esses são os verdadeiros discípulos que entregaram sua vida para serem como Jesus. Irmãos, terminando, Jesus contou essa parábola porque havia um questionamento entre os seus discípulos, como eu falei. Se você é o Messias, se você é mesmo o Filho de Deus, por que esse povo, o povo escolhido por Deus, não aceita, não se rende? E aí vem essa resposta. Aí ele responde assim.
Por causa das ações satânicas que roubam a palavra, pessoas sem interesse, que não dão importância. Você acha que essa galera toda que está aqui está se importando com o que eu estou falando? Vem para a igreja pelo pão, né, irmãos? Um monte de gente ia nos rolês com Jesus porque sabia que ele era generoso, ia sobrar lá um McFish, né? Pãozinho, peixinho, um suco de uva, talvez um vinho. Pelos milagres. Então são vários motivos que as pessoas vêm. Fala também dos que se interessavam nele, mas era um interesse superficial, raso. Seguia Jesus só quando convinha, quando vinha o confronto e ia embora. Muitos vinham animados, entusiasmados, como o jovem rico. Bom mestre! Nossa, eu já estou na maior pegada, meu. Estou fazendo tudo legal. Agora, que tal se a gente andar junto? Aí fechou, meu. Pô, tranquilo. Isso é um prazer ter você na minha equipe. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí, pô. Estou vindo na maior humildade aqui para conversar com o senhor. O senhor já fala uns negócios desse, meu. Você sabe quanto eu tenho, você sabe o que eu possuo. E é a última semente, meu. Ele cresceu, você vê, ele era uma pessoa que se importava com a lei, se importava com a palavra, mas ele também se importava muito com o estilo de vida que ele vivia. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou renunciar. Mas renunciar o quê? A bicicleta velha que você tem? Não, é de sério, irmão, para nós renunciar. Eu vou renunciar a tudo. Aí você pergunta, o que você tem? 2 gatos. Que é meu mesmo, tá pago, 2 gatinhos. Não tem nada, velho. Agora, esse maluco, quando se fala assim, renunciar a tudo, irmãos, tem gente que renunciar a tudo é coisa pra caramba. A gente não sabe o que é ter dinheiro para comprar o que quiser, ir aonde que quiser, ter o carro que quiser, comer o que quiser. Não sabe, a gente não sabe. Então, realmente, ele não aceitou. Tinha suas coisas, suas riquezas. Tem um mano chamado Demas, está em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala, Demas me abandonou, tendo amado mais o presente século. Discípulo de Paulo, foi embora, que amou o presente século. A base de Jesus, irmãos, mais ou menos os estudiosos diziam que apenas 1/4 das multidões que seguiam Jesus permaneciam. O resto, uma base de 40%, é isso, né? Então, Jesus, por fim, irmãos, queria ensinar que muitos vão rejeitar, que muitos vão embora no meio do caminho, você vai confiar em alguns, porque eles vão crescer aqui dentro, vai parecer que é seu, que é filho, que está junto, mas vão embora. Mas também terão pessoas que vão permanecer, que vão ficar até o fim, que vão dar fruto. De novo, para você dar muito fruto, você tem que permanecer. E para você viver a multiplicação da sua equipe, dos seus filhos, você também vai ter que permanecer. Porque eles também estão crescendo. Esses solos também estão mudando. Tem solo que tinha pedra, agora já não tem mais, só falta tirar os espinhos. Mas já não tem mais pedra. Estamos progredindo, está aí. Vai dar fruto no tempo certo. Nunca deixe de sair para semear. Nunca, jamais.